Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, descansando, mas também atentos a todas as aulas que nós estamos postando para vocês, tá certo? Estamos aqui na maioria das vezes com tantas dificuldades, mas tentando dar o nosso melhor para que você possa ter uma aula excelente e que assim você possa continuar estudando, porque esse tempo não é férias permanente não, tá certo? E para depois ninguém voltar dizendo que não está sabendo nada, que o professor não postou nada. Então estamos preparando melhor para oferecer para vocês. Bom, e por isso nós iremos retomar os nossos conceitos, nossos estudos, certo? Falando sobre os tipos de texto. Nós já falamos um pouquinho sobre texto, já falamos alguma coisa, já demos uma introdução sobre esse assunto também, tá? E por isso eu quero retomar, fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente já viu e acrescentando novos conteúdos, para que a gente possa, então, ter uma aula bem eficiente e vocês possam ter o melhor possível para a aula de hoje. Bom, vamos lá. E quais são as diferenças principais entre esses tipos de texto? Porque, vê só, todo mundo quando pega um texto acha que o texto ele tem a mesma estrutura, mas não é assim. Tá? Então, cada texto ele é específico. E a gente vai ver cada uma das principais diferenças para saber identificar cada um deles. Porque no final tem um exercício aí para ver se realmente vocês aprenderam. Vamos lá? Bom, e o nosso bom, memorizar os diversos tipos de texto que existe pode parecer um pouco mais complicado, principalmente na hora de fazer uma prova, uma redação, como o Enem. Tá? Por isso que nós iremos trabalhar algumas dessas questões que são importantes para conhecer e identificar cada um desses textos dentro da língua portuguesa. Bom, e aí para isso a gente vai começar falando sobre a tipologia. O que é a tipologia? A tipologia é o tipo de texto que se apresenta numa estrutura variada, tá? Então cada texto ele tem característica própria e cada gênero que nós conhecemos, certo? O gênero textual, ele faz parte dentro de um desses tipos de texto. Como por exemplo o conto. O conto é um gênero que faz parte de um tipo de texto chamado narrativo, certo? O boletim de ocorrência é um tipo de texto que faz parte do texto descritivo. E assim os outros também vão se organizando. E para isso ele apresenta cinco tipos. Então, o primeiro é o narrativo, tá? O segundo é o descritivo, o terceiro, o injuntivo, o quarto, expositivo e o quinto, dissertativo. Então, são esses cinco textos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá? Mas é interessante também que não haja uma confusão entre tipologia textual e gênero textual. Tipologia é narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo e dissertativo. Gênero são vários. Você tem o conto, a fábula, o apólogo, você tem a crônica, você tem a história em quadrinho, você tem entrevista, você tem reportagem, você tem vários e vários tipos de gêneros. E aí muitas pessoas confundem tipo e gênero, mas cada um no seu quadrado. Tipo é quando você identifica se o texto é narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, expositivo pelas características, e gênero é quando você, de cara, já sabe a qual pertence. Então, você tem conto, fábula, crônica, história em quadrinho, entrevista, reportagem e assim sucessivamente. Ok? E nós iremos começar com o nosso primeiro tipo de texto, que é o texto narrativo. Tá? E o que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele que narra, conta uma história, um fato, algo que aconteceu que envolve a vida de pessoas que nós chamamos de personagens. Tá? Que podem ter ações presentes ou passadas dentro do tempo. Então, toda vez que você está diante de uma história que vai ser contada, você está diante de um texto narrativo. Aconteceu um acidente, você vai narrar aquele acidente, você está diante de um texto narrativo. Aconteceu algo no passado com um parente seu, você está diante de um texto narrativo. Então, o texto narrativo é todo aquele que foca uma narração, foca um fato, tá? Conta uma história. E é muito fácil de identificar esse texto porque ele possui uma estrutura bem definida e simples. E a estrutura do texto narrativo que nós já aprendemos, ela se divide em cinco partes, tá? Tem outras coisas mais que a gente já falou, mas entre essas cinco coisas que acontecem no texto narrativo, nós vamos ver. Bom, primeira coisa que nós observamos são os personagens. Então, o texto narrativo ele tem personagens. Os personagens eles podem ser protagonistas, quando eles vivenciam toda a ação e todo o enredo é ao redor deles, tá? Ou antagonistas, quando eles são aqueles personagens que tentam fazer sempre o mal ou prejudicar os principais. Tá? Então, para resumir os personagens,
Os protagonistas são os heróis, os mocinhos, as mocinhas, as princesas, as donzelas, tá? E os antagonistas são geralmente os vilões, tá? Ou então, um conto de fadas, as bruxas. Então, os personagens são esses. Existem histórias que podem ter muitos personagens ou poucos personagens. Quando os personagens ou a história está construída ao redor do personagem principal, que é o protagonista, os outros personagens são chamados de secundários ou coadjuvantes. Depois nós temos o narrador. O narrador é sempre aquela pessoa que vai narrar, contar a história. Então, nós já trabalhamos três tipos de narradores. O narrador personagem, que é aquele que participa da história e conta aquilo que vivenciou. O narrador observador, apenas que viu e conta aquilo que viu ou ouviu, mas ele não participou da história. E o narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história, conhece inclusive os sentimentos, as emoções dos personagens e pode contar com mais detalhes o que cada um pensa e sente. Os narradores também eles se confundem um pouco, porque algumas vezes as pessoas precisam identificar o narrador pelo foco narrativo. E o foco narrativo é como o verbo ele se apresenta no texto. Por exemplo, toda vez que um personagem, certo? Que seja também narrador, participa e conta da história. E ele começa a falar, ele diz assim, alguma coisa. É, foi quando nós vimos, foi quando percebi. Então, quando ele sempre traz para a primeira pessoa, o foco narrativo está em primeira pessoa, logo o narrador é personagem. Quando o foco narrativo está em terceira pessoa, foi quando eles viram, foi quando ouviram. Então, o foco narrativo em terceira pessoa traz o narrador observador ou, em alguns casos, onisciente. Então, esses três tipos de narradores também estão presentes no texto narrativo. Uma outra coisa também que observamos é que o espaço ou o lugar, o ambiente, ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ser um espaço físico real existente, uma sala de aula, um congresso, um local, um centro de convenções, a sua casa, o quintal, a rua, a avenida, ou pode ser fictício, pode ser inventado, pode ser criado, como por exemplo, um outro planeta, uma floresta encantada, um reino encantado. Então, essas características também desses espaços ajudam a dar a ideia do texto e como é que a gente vai construir esse texto, certo? Bom, o tempo ele pode também ser cronológico, quando é medido em segundos, minutos, horas, certo? Semanas, meses, anos e assim sucessivamente, tá? E a gente pega um texto assim, né? Faz 3 meses, há 3 meses atrás, há 4 anos, há 10 anos, há um século. Então, esses textos, assim, eles evidenciam que eles são de tipo de tempo cronológico, quando o tempo está bem marcado. E psicológico, que é aquele tempo que a gente não consegue mensurar o tempo, tá? E aí a gente passa o tempo com a narrativa, né? Há muito tempo atrás, ou então quando o personagem ele não consegue definir, que a gente chama também de tempo indefinido. Então, esse é uma forma também de caracterizar o tempo no texto narrativo. E o enredo, que é toda a história. O enredo ele pode ser baseado em um fato real ou ele pode ser um fato inventado. Então, quando falamos de texto narrativo, nós identificamos esse tipo de texto porque, além de contar um fato, que pode ser real ou não, tem esses 5 elementos, tá? O narrador, o personagem, o tempo, o espaço e o enredo. Lembrou disso? Você já sabe que é um texto narrativo. Ainda falando sobre os tipos de texto, vamos agora para o texto descritivo. E o que é o texto descritivo? O texto descritivo é caracterizado pela criação de uma imagem em que o escritor descreve algo, que pode ser pessoa, animal, objeto, acontecimento, um lugar. E o leitor, por sua vez, vai tentar conseguir idealizar, mentalizar e imaginar, certo? Tudo aquilo de forma mentalmente. Então, o texto descritivo é aquele que descreve, que dá características. Usa muito adjetivos. A casa era suja, a rua, a cidade pode ser deserta. Então, quando você está diante de um fato como esse, você está diante de um texto descritivo, que está dando detalhes, descrições. E assim também como o texto narrativo, ele também tem os seus detalhes. Então, a estrutura do texto descritivo, ele tem uma introdução, uma apresentação, né, do que será descritivo, do que será descrita. Como, por exemplo, a casa não assombrava, a casa estava com as suas paredes sujas, o piso de madeira bastante úmido,
certo? As portas rangendo. Então, tudo isso aí que a gente começa a falar está dentro da construção do texto descritivo. O desenvolvimento dessa história vai ser através daquilo que você, como narrador, certo, vai descrever. Então, pode ser de forma subjetiva. Como é assim de forma subjetiva? É algo pessoal que você traz para você, tá? Exemplo, achava a casa quente, eu acho a casa abafada, acho a casa é, distante. Então, quando você dá suas características particulares, é subjetivo. E objetivo quando é geral. A casa é branca, tem tantos metros. Então, essa diferença, certo, também se dá no texto descritivo. E a finalização, que é a parte final, que é a da descrição. Então, como é que você vai finalizar? Então, você vai descrevendo, você vai contando. Um exemplo muito comum utilizado, mas que não é legal, é quando as pessoas vão fazer os boletins de ocorrência. Então, se a pessoa foi assaltada, então ela vai lá e descreve como era a pessoa. Ela fala sobre o cabelo, né? Como era a cor do cabelo, se o cabelo era longo, se era curto, se a pessoa era branca, se era negra. Então, se tinha uma marca, alguma coisa que diferenciava. Então, todos esses detalhes que são colocados lá na hora do boletim de ocorrência fazem parte também do texto descritivo. Se você vai trabalhar numa empresa e vai fazer um relatório sobre a quantidade de material que ainda tem no, armazenada no almoxarifado, certo? Aí todo aquele relatório que você fala, certo? Também é um texto descritivo, ok? Vamos agora avançar para o nosso terceiro tipo de texto. Bom, chegamos agora no texto que é chamado de texto injuntivo. Essa palavra é bem estranha, mas a injunção significa alguma coisa que você coloca em termos de ordens, conselhos, ou até mesmo de uma forma de tentar orientar as pessoas ou então as coisas que acontecem. Como isso funciona? Funciona da seguinte forma. Toda vez que você tem um texto que você vai ler e tem instruções, você está diante de um texto injuntivo. Então, o texto injuntivo também é chamado de instrucional, porque ele indica um procedimento, como é que se faz, passo a passo. Tá? Bom, na aula que nós estamos preparando agora, em parte nós também estamos trabalhando com textos injuntivos, porque vai ter um momento em que nós iremos orientar vocês de como vocês podem fazer. Então, toda vez que tiver uma orientação, uma instrução, você está diante de um texto injuntivo. Tá? Então, a gente vê isso na bula de remédio, no manual de instruções, na receita culinária. Então, toda vez que você pega um desses textos e tenta seguir o passo a passo, você está diante de um texto injuntivo. Quem já fez bolo sabe, né? Quais são os primeiros ingredientes, o que é que faz, o que é que acrescenta. Então, cada um desses passo a passo fazem parte do texto injuntivo, tá? E ele serve para orientar e transmitir informações, sem a necessidade de convencer ninguém. A ideia não é convencer, a ideia é instruir, a ideia é fazer com que você siga aquelas orientações, tá? E, reforçando os nossos exemplos, nós temos a receita de um bolo, a receita de uma torta, de um biscoito, de uma pizza, certo? Bula de remédio, e aí você vai procurar saber a quantas horas você vai ter que tomar aquele medicamento, saber quais são os efeitos que aquele medicamento causa, tá? E o manual de instruções. Você comprou um celular novo, tá? Primeira coisa que você sempre vai ver no manual de instruções é leia com atenção. Então, esse leia com atenção é instrução, é injunção. Então, quando você vai lendo todo passo a passo, para antes de você começar a fazer as suas CEPs, bater, né, manter todo mundo conectado agora, de acordo com que você está com o celular novo, você tem que ler todo o manual. Então, o manual de instrução faz parte também do texto injuntivo, ok? Bom, vamos agora ver o quarto tipo de texto, que é muito conhecido também, e é o que eu estou usando nessa aula. É chamado de texto expositivo. E o que é o texto expositivo? O texto expositivo é usado para expor, apresentar uma ideia ou um conceito. Na aula de hoje, eu estou expondo ideias, conceitos para vocês. Então, estou usando o texto oral de forma expositiva. Tá? Utiliza-se sempre recursos de comparação, que é quando você pega algo que você compara a outra, certo? Há tempos atrás a cidade era assim, a outra era de outro jeito. Enumeração, que é uma lista. Então, primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, primeiramente, depois aí você vai trabalhando. Definição, quando você traz a ideia daquilo que você quer apresentar, que é o conceito. Descrição também está presente, e dependendo do que você for falar, você vai descrever, como por exemplo, no texto narrativo,
eu descrevi para vocês os 5 elementos: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Então, houve também descrição e informação, que é o conteúdo. Eu não posso chegar e passar a informação se eu não souber. Então, o texto expositivo ele se baseia em tudo isso daí: coletar informações, definir, descrever, enumerar e, algumas vezes, utiliza também comparações. Tá? Existem dois tipos de textos que são chamados de expositivos. Existe o expositivo, que é chamado de argumentativo, que é aquele que você vai utilizar os seus argumentos, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, certo? Para explicar uma ideia e defender essa ideia. E também tem o texto que é chamado de informativo, que é aquele que só traz informação. No nosso caso agora, é só informativo. Por quê? Eu estou transmitindo informações, certo? Sobre um tema. Qual é o nosso tema? Tipos de texto. Então, toda vez que eu vou avançando nesse tema, trazendo só informações, eu estou trabalhando com texto, certo? Dissertativo, ou expositivo e informativo, ok? E é esse texto que vai me dar base, vai me dar subsídio para entender o que é que vai vir daqui para frente, tá? Informações, dados, gráficos, entre outros, também fazem parte do texto expositivo e informativo e ele não defende uma ideia. Já no caso do expositivo argumentativo, ele defende uma ideia. Uma coisa também que a gente vai ver muito é quando você está diante, por exemplo, no tribunal, certo? E aí você é advogado, você quer defender o seu cliente. Como é que você vai proceder? Você vai começar alegando, certo? As provas, vai dizer que o cliente ele não foi lá. Então, cada vez que você vai aprofundando, trazendo argumentos e apresentando informações, certo? Você está utilizando o texto expositivo argumentativo. Toda vez que você só está trazendo informação sem defender nada, nenhum ponto de vista, nem ninguém, você está trabalhando com um texto, certo? Expositivo somente informativo. Ok? Bom, o nosso próximo texto, ele trabalha também com outros recursos. Ele é chamado de dissertativo. Esse é o texto que vocês precisam aprender bem a desenvolver, porque é o texto da redação. É muito incomum, numa redação do Enem, se pedir um texto narrativo para você criar uma história, ou um texto descritivo para você descrever como foi o seu dia, ou um texto disjuntivo para você dar manuais de instruções, ou fazer coisas para que as pessoas possam copiar você. Mas sempre é um texto dissertativo. E esse texto dissertativo vai exigir de você muito preparo, principalmente muita leitura, porque você não pode chegar assim colocando o que você acha. Porque se você coloca o que você acha, você sai do dissertativo para ir para o expositivo argumentativo. Então, o dissertativo é escrever, é colocar aquilo que você sabe, certo? Falando sobre aquilo que você sabe e, de certa forma, defendendo um pouquinho aquilo que você acredita, tá? E esse tipo de texto, ele também vai requerer de você uma base muito boa. Porque se você não souber, não ler, não se preparar, você vai fazer um texto de qualquer jeito. Tem muita gente que é reprovada no Enem porque não consegue desenvolver texto, certo? E aí a gente vai trabalhar agora os conceitos dos dois tipos de texto que são muito comuns e a gente aprende no dissertativo. O primeiro deles é que o dissertativo ele pode ser argumentativo. Argumentar é defender, tá? Aquilo que você acredita. Então, nesse tipo de texto, a intenção daqui é você convencer a pessoa que vai ler, certo? Da ideia que você está tentando defender. No Enem, na redação do Enem, você pega o texto, você vai criar o texto e vai tentar fazer com que eu, que seja o leitor, eu possa me convencer de que aquele seu texto é muito bom. Esse texto também apresenta-se muito quando as pessoas estão fazendo faculdade, elas terminam. E sempre tem um TCC, uma monografia. É um texto de defesa de ideia. Então você vai ler muito, como eu já falei, certo? Para se preparar para defender aquilo que você acredita, certo? Algumas vezes na defesa da monografia, de uma tese, pessoas vão fazer pergunta. Por quê? Porque elas querem saber se você está preparado. Na redação é diferente. Você tem que colocar coisas mostrando que está preparado mesmo, tá certo? E você vai ter que explicar tudo aquilo que você aprendeu. E o segundo texto é chamado de dissertativo expositivo. Nesse caso, você só escreve colocando aquilo que você sabe, sem precisar necessariamente defender nada. Então, vai expor seus conceitos, as suas ideias, as suas teorias, a necessidade que muitas vezes se apresenta, né, de tentar ver se o leitor sabe ou não, tá? E todo texto dissertativo ele tem que ter uma estrutura básica e deve ser respeitada essa estrutura. Introdução, desenvolvimento,
e conclusão. Introdução é como você começa o texto, certo? É, nunca comece o texto sempre utilizando o título que estava no texto. Por exemplo, é, a fábula. A fábula, na maioria das vezes as pessoas fazem isso, mas na redação a gente não pode repetir. A gente sempre repete contra a frase. A fábula. Texto interessante que utiliza fala de animais como personagens principais, e aí você coloca outras coisas que vai explicando, tá? O desenvolvimento é onde você vai gastar muito mais tempo para explicar, porque é mais difícil explicar, certo? As coisas que você acredita, as coisas que você defende, e a ideia que você está tentando defender, do que simplesmente fazer outras coisas. Então você vai gastar muito tempo tentando explicar. E finalizando, que é onde muitas pessoas se perdem. Porque tem gente que começa bem, desenvolve legal, mas na hora de fechar, na hora de concluir, se perde. Então você tem que concluir sempre contando com aquilo que você começou. Se você vai apresentar um problema, você vai desenvolver esse problema e vai apresentar no final a solução para esse problema. Certo? Vou dar um exemplo. É, Vamos falar sobre a economia de eletricidade, de energia elétrica dentro de casa. Então, já se sabe que durante o mês foi gasto muito mais do que nos meses anteriores. Então, o problema está aí, a questão da consciência, então, consumo exagerado. Então, nesse mês vai se trabalhar um consumo mais consciente. Só acender as luzes dos cômodos se você estiver no cômodo, na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro. Não deixar nada aceso, tá? E aí, após esse período, você tentou e observou que a conta reduziu, você trouxe uma solução. E aí você conclui. Então, percebemos que cada um fizer a sua parte, for consciente, nós não vamos perder tanto tempo e não vamos gastar tanto na conta de energia. Então, o texto dissertativo é aquele que você vai escrever, vai concluir, vai defender em parte também as suas ideias, certo daquilo que você acredita. E é o texto do Enem, viu? Por isso, se ligue nele. Bom, agora vamos para a parte mais interessante, que é a parte dos exercícios. Como eu já falei, é aqui onde vamos encontrar a ação do texto injuntivo, porque ele vai nos orientar para saber como é que a gente vai responder cada uma das questões que estão expostas para nós. Tá? Vamos lá, começar. Primeiro, sobre o texto narrativo, pode-se afirmar que a. A estrutura textual é semelhante ao texto descritivo, é igual. A postura do autor é de argumentar no texto narrativo. Ele quer defender sempre uma ideia. A exaustiva, é exaustivamente o uso do presente indicativo. O texto é sempre falado em algo que está acontecendo agora, agora, agora. Não apresenta clímax em sua estrutura, ou seja, nunca tem uma parte máxima onde as pessoas estavam esperando para resolver um problema, revelar um segredo. Ou o enredo é prioritário, ou seja, o texto narrativo só se preocupa com o enredo. Então, se você sabe, já marquei a sua letrinha, tá? Lembrando que você precisa ter um papelzinho na mão, com a caneta e um lápis, para colocar primeiro e dizer qual foi a letra que você acertou para conferir se você entendeu ou não. Caso você não tenha entendido, você vai voltar à aula do começo para reforçar esse conceito. Eu aconselho vocês a sempre estarem revisando esses vídeos, porque são muito úteis para vocês aprenderem. E o segundo, o predomínio de adjetivações, ou seja, de muitos adjetivos, é comumente encontrado no texto, ou seja, é fácil de ser encontrado em que tipo de texto? Narrativo, informativo, descritivo, dissertativo ou epistolar. Tá? E aí vamos agora para as nossas questões. Você já marcou a sua letrinha? Vamos conferir o nosso gabarito. Bom, na primeira questão, o enredo é prioritário no texto narrativo. Todo texto narrativo, certo? Ele vai se basear no enredo. Ele não está preocupado com as outras coisas, não. Está preocupado com a história. Por isso que o enredo é a parte prioritária do texto narrativo. E no segundo, o predomínio de adjetivações é comumente encontrado no texto narrativo, informativo, descritivo. Por quê? Porque é no texto descritivo que você vai colocar os adjetivos, as características, os detalhes. E, como nós já aprendemos, adjetivo é aquele que dá característica ou qualidade ao sujeito. Logo, por isso que o descritivo utiliza muito as adjetivações ou os adjetivos. Vamos para a próxima pergunta. Duas características são representativas do modo de organização dissertativa. Assinale-as, tá? Então, duas dessas características são presentes na dissertação. Introdução e clímax,
argumentação e sensação, sequência de fatos e de aspectos, verbos de ação e objetividade, ou convencimento e descrição. Então, para construir um texto dissertativo, uma redação do Enem, você vai precisar de qual desses elementos aqui? Você vai marcar sua letrinha e depois a gente vai conferir se acertou ou não. Se não, não se desespere. Tem muito mais ainda para a gente aprender a fazer. Na quarta questão, qual a tipologia textual? E aí você vai dizer se é narrativa, descritiva, inventiva, dissertativa, expositiva. Está presente no texto. Dona Julieta chamou os filhos mais novos para uma conversa séria. Era uma manhã de domingo, o dia estava claro e ensolarado. Pediu a eles que compreendessem a situação do pai, que não tinha, no momento, condição de colocá-los em uma escola melhor. Então, vendo esse fragmento aqui, nós percebemos que o texto é dissertação subjetiva, ou seja, dissertativo, descrição, narração com alguns três traços descritivos, dissertação objetiva com alguns traços descritivos ou narração com alguns traços dissertativos. Então, dentro dessa questão, você vai marcar a sua questão também que você acha que está certo e vai dizer, certo, o que é que você entendeu. E vamos agora para conferir. Bom, o que nós percebemos é que no terceiro, a resposta certa é a letra C, porque na organização dissertativa vai vir uma sequência de fatos e depois de aspectos. Ele não vai se preocupar com outras coisas, tá certo? E no quarto, que nós observamos aqui também, que a tipologia textual a qual pertence esse trecho, esse fragmento do trecho, é narração com traços descritivos. Então, ó, a narradora aqui é um personagem, chamou, pediu, descrevendo como era o dia, né, o domingo estava claro, ensolarado. Então, tudo isso daí evidencia que o texto ele é narrativo com descrição. Então, se você não chegou nessas questões, não tem problema. Revise o que a gente já falou nos slides anteriores, certo? Para você entender e aprofundar mais ainda o seu conceito. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Tem atividade para vocês fazerem, certo? Acredito que no e-mail vocês podem solicitar, tá? E na próxima aula nós iremos retomar um pouco mais esse conceito, fazendo alguns exercícios para vocês reforçarem mais ainda o aprendizado de vocês, certo? Se cuidem, Deus abençoe cada um, tá? E não acumulem atividades, porque se você fizer por acumular, não estiver assistindo, acumulando atividade, no final você vai se prejudicar. Porque quando a gente retomar, iremos fazer avaliações e a gente vai avaliar com base naquilo que a gente deu nas videoaulas, certo? Então, uma excelente semana para vocês. Deus os proteja. Nos vemos na próxima aula.